Como é que essa alta do petróleo se reflete tão rapidamente e quando que ela chega aqui ao nosso país? O que explica essa alta? É o fechamento de Hormuz? Nós temos aqui no Brasil risco real de desabastecimento ou de aumento de preço por conta do Estreito de Hormuz? Bom dia, Leilane, bom dia quem nos ouve. Em primeiro lugar, no Brasil, o risco de desabastecimento, a probabilidade é muito pequena, porque o Brasil, em termos de produção de petróleo, ele é autossuficiente. Ele não é autossuficiente em alguns derivados do petróleo, principalmente o óleo diesel, que, vamos dizer assim, ele pauta o nosso transporte, seja ele urbano, seja rodoviário. Urbano em termos dos ônibus, rodoviário, caminhões, enfim. O Brasil é um país sobre rodas, e essas rodas na economia são movidas a diesel. Então, quanto ao desabastecimento, é muito pouco provável. Agora, existe claramente um risco de aumento de preço, da inflação, por conta, naturalmente, que o mercado, quando a gente fala em preço de petróleo, você está falando também de preço de derivados de petróleo. O diesel, no caso do Brasil, é o principal deles em termos de importação. E a Petrobras, ela tem um limite de quanto tempo ela pode, vamos dizer, segurar os preços internos em relação aos preços internacionais. Por quê? Por diversos motivos. Primeiro, que se ela exporta muito, então ela tem que ter, de alguma maneira, essa paridade, além do que, se ela começar a praticar preços muito inferiores ao do mercado internacional, ela vai começar a ter a competição também de produtos importados. Quer dizer, então, ela não pode também perder dinheiro no mercado. Então, há uma volatilidade, é natural que a Petrobras aguarde um pouco mais, né, como foi colocado antes. Se o conflito remanescer, se estender, e principalmente se a interrupção do fluxo no Estreito de Hormuz remanescer também, a gente tem um risco sério de inflação. Agora, tem um assunto que, em relação, a gente fala muito do petróleo, você mostrou aí o preço do barril do petróleo, eu acho que ele pode até seguir uma tendência relativamente curta por um tempo, mas eu acho que tende a uma acomodação. É importante dizer que se a gente pegar o preço do petróleo no início dos anos, vamos dizer, em 2010, 2013, até 2014, se a gente pegar a inflação do dólar, a gente tem um barril ainda, mesmo chegando, hoje, agora está em torno de 105, 110, por aí, mesmo chegando a esse preço, a gente está tendo um petróleo mais barato do que a gente teve há 15 anos atrás, em termos reais. Em termos nominais mais altos, em termos reais mais baixos. Agora, e eu acho que, se a gente conversar daqui a alguns dias, se o conflito permanecer, o Estreito de Hormuz permanecer com restrições como tem hoje, eu já posso adiantar para vocês que a pauta de vocês não vai ser petróleo. A pauta de vocês vai ser não só o petróleo, mas principalmente uma série de derivados que saem do Estreito de Hormuz. Eu dou alguns exemplos. Um é o enxofre, que vai fazer o óxido sulfúrico, que tem a ver com a mineração de minerais que vão fazer painéis solares, que vão fazer baterias, por exemplo, cobalto, a mesma coisa. Então, esse ácido sulfúrico que sai do Estreito, não é o ácido sulfúrico, o enxofre que vai fazer o ácido sulfúrico, vai impactar a cadeia, por exemplo, de mineração e de metais, de metais que dependem dessa mineração. Vai afetar, por exemplo, o transporte de gás natural, por exemplo, para Taiwan. Taiwan, que é o maior produtor mundial de chips, 10% da energia elétrica de Taiwan vem desse gás natural, sendo que mais de 30% desse gás natural vem do Estreito de Hormuz. Então, a gente tem um problema na mineração, que vai impactar nos produtos decorrentes da mineração. A gente tem um problema de chips, que já é um problema hoje, e também, não menos importante, tem um problema do nitrogênio sintético, também, que é a base dos fertilizantes do mundo. Quer dizer, então, aí tem uma parcela importante de fertilizantes que saem também lá do Estreito de Hormuz. E isso vai impactar na cadeia de alimentos. Então, a gente fala de petróleo, a gente pensa imediatamente no automóvel, pensa talvez na geração de energia de alguma maneira, mas nós estamos falando aqui de produção mineral, e essa produção mineral para produtos estratégicos. A gente está falando de alimentos, e a gente está falando de chips. Quer dizer, então, é uma situação mais crítica, e como eu falei, eu posso estar aqui não sendo do ramo como vocês, mas eu acho que eu posso estar antecipando uma pauta para vocês daqui a algum tempo. Davi Zilberstein pautando a gente do que vem por aí, viu, Colombo?
Porque as coisas são bem piores, ou podem ficar bem piores do que parece, né? Porque com todas essas possibilidades de consequência, a contaminação da economia internacional pode ser muito maior. Até por isso, Davi, eu imagino que haja uma pressão maior para que seja encontrada uma saída diplomática para esse momento que nós estamos atravessando, né? Embora isso, neste momento, pareça muito distante, né? Porque as ameaças retóricas persistem por parte dos americanos. A Guarda Revolucionária do Irã dobrou a aposta, dizendo o seguinte, abre aspas, se os Estados Unidos puderem tolerar preços de petróleo acima de $200 por barril, que continuem com esse jogo. É claro que é um momento também de pressão, para além da pressão armada, militar, de uma pressão retórica também, né? Mas por todas essas possibilidades que o senhor levantou aqui para a gente, para o petróleo também, o senhor imagina que essa crise se estenda por muito mais tempo? Olha, essa é a grande pergunta que é muito acima de $1 milhão, né? Que a gente fala da pergunta de $1 milhão, eu diria que essa é a pergunta de bilhões de dólares. O que tem, e aí você tem razão, uma questão, eu tenho comentado que eu acho que essa guerra pode acabar, por um lado, diplomaticamente falando, sem que haja um tiro, principalmente vindo da China. Um dos grandes, eu mencionei alguns problemas, um dos grandes prejudicados por essa questão é a China. A China importa 70% do petróleo que ela consome, quer dizer, a China tem um consumo de petróleo que é mais ou menos 4 vezes o Brasil, um pouco mais até, e sendo que boa parte desse petróleo e desses insumos que eu mencionei anteriormente vem do Estreito de Hormuz, e seguramente a China tem uma ascendência diplomática muito forte sobre o Irã. O Irã, do petróleo que o Irã exporta, na realidade exportava, porque o Irã também está sendo prejudicado, 90% desse petróleo, por conta das sanções, 90% desse petróleo ia para a China. Então, a China já sofreu uma redução pequena, no primeiro momento, da Venezuela, e já está sofrendo uma nova redução também de abastecimento do Irã, fora os impactos dos mercados, porque a gente não pode esquecer que se houver uma queda na produção dos outros países, uma queda do PIB dos outros países, vai haver uma queda do consumo chinês também, que a China é o grande supermercado, é o grande produtor do mundo hoje. Então, se o mundo parar de comprar, se as economias caírem, a China vai sofrer. Então, a China sofre por diversos segmentos, seja diretamente no abastecimento, seja indiretamente pelas consequências da guerra. Então, eu entendo, e acho que isso também não está tão à luz hoje em dia, mas eu entendo que deve estar havendo uma pressão bastante forte também do governo chinês, que seguramente não vai entrar militarmente nesse processo, mas seguramente tem interesse na finalização do conflito. A minha questão agora é a seguinte, bom, primeiro, rapidinho, pode chegar a $200 o barril do Brent, na sua opinião? Olha, Leilani, acho muito difícil, porque você tem ali 20% do petróleo do mundo, mas já está havendo, existe um cenário alternativo que não vai suprir, evidentemente, todo, mas você tem outras rotas que estão sendo utilizadas. Quer dizer, provavelmente esses países sempre pensaram na possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz. É a primeira vez que acontece dessa maneira, mesmo na guerra do Irã e do Iraque, você tinha lá um tráfego de petróleo, são mais de 200 navios em cada direção por dia que você tem no Estreito. Quer dizer, então, provavelmente como aconteceu com a guerra, com a invasão da Rússia na Ucrânia, no primeiro momento houve uma queda brutal de abastecimento da Europa, principalmente da Alemanha. E houve um rearranjo, uma adaptação. Eu acho muito pouco provável chegar a 200, e mesmo agora, nesse patamar que ele está, ele muito além, porque a gente não pode esquecer que petróleo, quando a gente fala de mercados, ele tem um lado muito especulativo. Ou seja, você tem muito papel associado, indexado ao petróleo. Então, você compra, muitas vezes, preço de petróleo, você não compra petróleo físico. Então, claro, a gente tem que avaliar o que tem de especulação de gente que vai ganhar dinheiro. Essa retórica também que a gente estava falando é a pressão econômica, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa é uma guerra eminentemente política, geopolítica, uma guerra de poder. Quando a economia, quando as consequências econômicas começarem a se mostrar muito intensas,
Isso pode levar a uma busca de uma solução mais rápida? É difícil dizer, porque, por exemplo, no caso dos americanos, eles sentem na pele imediatamente o aumento do preço do petróleo. Ou seja, ao contrário aqui do Brasil, a gente aqui no Brasil tem a Petrobras, que é monopolista no fornecimento de derivados de petróleo. Então, ela pode, de alguma maneira, retardar o aumento, ela pode avaliar em termos de empresa e em termos políticos as consequências de um aumento desse petróleo, dos derivados, da gasolina, principalmente gasolina, diesel, óleo combustível, gás de botijão, então o gás natural que é importado, enfim, isso a gente ainda tem um certo, vamos chamar de controle, mesmo que muitas vezes ele seja exagerado, como aconteceu no passado, que quase quebrou a Petrobras, quer dizer, tem que tomar muito cuidado. Agora, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, isso é imediato. E aí a reação, provavelmente, o governo iraniano, e aí é uma questão de timing do que vai acontecer, de quanto as economias conseguem suportar, por exemplo, aumentos. O americano ele vive também sobre 4 rodas, boa parte da população americana. Então, o combustível, isso aí, em termos, vai afetar seguramente a popularidade do governo americano. Agora, eu acho muito pouco provável seria o governo capitular, o governo americano capitular por conta do aumento do preço do petróleo. Isso gera uma situação desconfortável em termos de intensidade do conflito para que ele termine logo. Ninguém imaginava que a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, da invasão, durasse tanto tempo. Quer dizer, então, é absolutamente imprevisível. A duração do conflito vai ser determinante nesse processo, e eu acho que a gente vai trabalhar dia a dia, principalmente, como eu falei, a gente vai começar a ter outros impactos, efeitos colaterais não previstos nesse momento, mas que seguramente os chips dos automóveis vão ficar mais caros, os painéis solares vão ficar mais caros, e principalmente os fertilizantes e os alimentos vão ficar mais caros. Então, isso aí vai... E aí, como a percepção da sociedade, dos governos, isso vai ser determinante também.